a nós. Então, deixe sua Bíblia aberta em João capítulo 1, dos versículos 35 a 42. Eu quero em especial aproveitar para agradecer aos irmãos que têm orado, me ajudado de várias maneiras lá no seminário. Pela graça de Deus, mais um semestre terminou, estou vivo, talvez não inteiro, mas vivo. Mas, graças a Deus, todas as matérias já passaram, os trabalhos foram entregues, as leituras completadas, e o seminarista voltou vivo para a igreja, né? Mas pedir que os irmãos continuem orando, sou grato a Deus pela vida de vocês. Continuem orando, por favor, pelo próximo ano que se inicia. Alguns projetos se desenham, até mesmo dentro do seminário, e certamente eu conto com a oração de vocês. Mas então, vamos estudar João capítulo 1. Imagine você, eu não sei quantos de vocês gostam de futebol ou de assistir esportes em estádio. Eu, pessoalmente, nunca visitei um jogo, nunca fui um jogo, nunca visitei um estádio em dia de jogo. Dizem que é uma emoção singular, eu não sei porque eu nunca fui, mas falam que é algo realmente inédito. Os corintianos, palmeirenses, são paulinos, ficam esperando uns minutos para liberar a compra do ingresso para conseguir comprar para o jogo que eles tanto querem, para conseguir comprar a entrada para o jogo que eles tanto esperam. Mas imagine você que em determinado dia, em determinada época do ano, você chega na final do seu time favorito e você compra aquele ingresso que você tanto esperava para assistir aquela final que você tanto sonhou. Em algum momento você desacreditou, mas finalmente chegou o dia de que o seu time chegou na final e agora você vai comprar o ingresso e você compra o ingresso na arquibancada. Só que é um estádio onde não tem lugar marcado, então você comprou de um setor grande, não é? E você não sabe exatamente onde está o seu assento. E então você vai todo animado para o estádio, e de repente quando você chega lá, as pessoas todas já se localizando, você chega no estádio e você vê que o seu lugar é esse que está em frente à coluna aqui. Qual ia ser a sua reação se isso acontecesse? No mínimo você ia conferir se o seu bilhete estava certo, né? A primeira coisa que você faz. Logo em seguida você ia ligar para o Procon, provavelmente, né? Para tentar reaver o dinheiro do seu ingresso. Porque realmente essa arquitetura não faz o menor sentido. Mas, isso daqui aconteceu na Europa. Os irmãos veem que quantos assentos foram perdidos aí? 1. Mas nós estamos falando de Brasil, minha gente. E Brasil acontecem algumas coisas inéditas. Por favor, Vitor, põe a próxima. Não sei quantos de vocês viram, mas ocorreu para o Rio 2016, aconteceu uma gafe orçamentária, em que o estádio aquático ele ia estourar o orçamento, e para não estourarem o orçamento, eles colocaram 4 colunas como essas nos cantos do estádio aquático. E uma notícia fala que, fazendo isso, eles deixaram de faturar 10 milhões com pontos cegos de arena. Colunas do estádio aquático impedem que uso de 1.250 lugares. A Alta do Aço obrigou a mudança do projeto para não estourar o orçamento. Então, veja só como nós brasileiros, nós superamos em tudo os europeus, não é mesmo? Até na capacidade de inutilizar lugares, né? É uma habilidade peculiar que nós temos. Agora, assim, colunas são fundamentais, não é mesmo? Obrigado, Victor. Colunas são fundamentais, não é? As colunas são essenciais. Se aquelas colunas não estivessem ali, nós não teríamos estádio, o estádio não ficaria de pé. Nós precisamos de colunas. Só que qual que é uma das características essenciais dessas colunas? Que elas não apareçam, não é? Uma boa coluna é uma coluna que não aparece. Aquela coluna na frente de todos aqueles lugares, ela não deveria estar ali onde ela estava. Uma boa coluna, como as que nós temos aqui na igreja, são colunas que não aparecem. Se você já morou em uma casa muito antiga, você já se deparou com colunas que você se pergunta por que aquela coluna está ali. Atravessando o meio da sala, atravessando o meio da cozinha, porque parece que antigamente as pessoas queriam ter muita segurança de que a casa não ia cair, então eles colocavam coluna em tudo quanto é lugar, né? Mas as colunas, elas são essenciais, só que elas não aparecem. Certamente nós temos colunas aqui, elas estão escondidas, mas elas sustentam essas paredes de maneira que o prédio não caia todo em cima de nós. Elas são essenciais. E elas não aparecem, ou pelo menos não deveriam aparecer, né? Diferente do que nós vimos ali nos estádios. E de alguma maneira, queridos, eu creio que o serviço cristão ele seja como colunas também. Existem pessoas no serviço cristão que aparecem mais do que outras. Existem pessoas que estão na linha de frente, enquanto outras pessoas são como colunas. Elas não aparecem, mas elas estão ali sustentando as paredes da igreja com seu serviço, para que a coisa caminhe, para que as coisas aconteçam.
Elas não aparecem, mas elas são essenciais. Tudo isso acontece nos bastidores. Se os irmãos estão vendo o culto aqui acontecendo hoje, é porque várias pessoas se mobilizaram, estão se mobilizando nos bastidores para que esse culto acontecesse. Se as pessoas estão em casa assistindo essa transmissão, é porque várias pessoas estão nos bastidores trabalhando para que isso acontecesse. São colunas que não aparecem, mas que são essenciais para que as coisas aconteçam e para que os nossos trabalhos fiquem de pé. E talvez você seja uma dessas colunas. E por vezes o que acontece com o que eu vou chamar aqui de servo-coluna, o que acontece por vezes com o servo-coluna é que ele se vê desanimado, porque o trabalho pastoral aparece, o trabalho missionário aparece, o trabalho de educação cristã aparece, até mesmo o trabalho de câmera aparece, mas muitas vezes nós trabalhamos e o nosso serviço parece não aparecer. E o que acontece com esse servo-coluna é que muitas vezes ele se vê desanimado diante desse cenário. Ele fica pensando, poxa, será que o meu serviço tem sido útil? Será que realmente a igreja tem crescido com o meu serviço? Será que realmente os irmãos têm sido edificados por isso? E talvez você seja uma dessas pessoas que não está na linha de frente do serviço cristão. Mas eu creio que esse texto que está diante de nós, João capítulo 1, dos versículos 35 a 42, eles mostram para nós um pouco do perfil desse servo-coluna. Deixa-me dizer algo, esse perfil ele não serve somente para ensinar ou para encorajar você que é um servo-coluna. Este texto mostra também para nós como o servo de linha de frente ele deve se comportar. Como o servo de linha de frente ele atua também. Existem características aqui que são comuns não apenas aos bastidores, mas também àqueles que estão na primeira fila, na linha de frente. E eu quero mostrar para vocês rapidamente 3 traços do servo-coluna. Olhando aqui para o perfil de André. Anos atrás, aqui na igreja, nós estudamos pela manhã os 12 apóstolos, né? Nós estudamos os 12 mais Judas, os 11 mais Judas, e Paulo e Matias também nós estudamos. Foi uma série extensa que nós fizemos nos domingos pela manhã. E em determinado momento nós estudamos a vida de André também, nós estudamos textos que falavam de André, e naquela ocasião nós já chamamos André de servo-coluna, porque realmente ele parece ser um desses servos, que eventualmente ele aparece, mas você vê ele fazendo algumas coisas até um pouco sem importância, sem muito nexo às vezes, mas nós vemos ele trabalhando ativamente nos bastidores para que o ministério do Senhor Jesus acontecesse. E eu quero mostrar para vocês 3 traços do servo-coluna, traços que eu e você devemos estar atentos, para que nós possamos nos apropriar desses traços e colocá-los em prática, porque certamente esse é o perfil de servo que o Senhor Jesus espera de nós. Então volte seus olhos para João capítulo 1, quero mostrar para vocês o primeiro traço do servo-coluna, e o primeiro traço é o seu foco. O primeiro traço do servo-coluna, esse servo que não aparece muitas vezes, mas que é essencial para a vida da igreja, é o seu foco. Isso está nos versículos 35 a 39, acompanhem comigo. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: "Este é o Cordeiro de Deus." Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: "Que desejais?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde te hospedas?" Ele lhes respondeu: "Vinde e vereis." Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. Se os irmãos passarem os olhos rapidamente pelo texto que antecede os versículos que nós estamos estudando, os irmãos repararão que João Batista é o protagonista do começo da narrativa de João. João capítulo 1, a partir do versículo 19, ele fala a respeito do testemunho de João Batista. João Batista ele pregava o arrependimento de pecados, o perdão de pecados, o arrependimento para os judeus, e ele falava que dali um tempo viria alguém, que não era ele, mas viria alguém que era extremamente poderoso, do qual mesmo ele não era digno de amarrar as sandálias, alguém que o povo estava esperando e que João Batista preparava o caminho para esse homem. João Batista estava pregando a chegada do reino de Deus. E a sua pregação era uma pregação que estava começando a tomar algum vulto ali naquela região. De maneira que João, como era comum na época, João Batista ele já tinha alguns discípulos consigo. E ele ensinava alguns desses discípulos. E nós percebemos isso aqui, porque aqui tem 2 discípulos. Nós vemos aqui um discípulo é André, e o outro não é falado do nome dele. Muito provavelmente se trata do próprio João, que é autor do Evangelho. O autor do Evangelho de João, ele em nenhum momento
identifica-se a si mesmo como João. Ele fala que é o discípulo amado, os comentaristas falam que as referências ao discípulo amado é uma referência ao próprio João, e aqui parece que pelos detalhes que João coloca na sua narrativa, parece que ele mesmo era um desses discípulos. Eu creio que nós tenhamos boa segurança para acreditar nisso. Então nós temos 2 discípulos de João Batista aqui. Nós temos André e nós temos o apóstolo João, o futuro apóstolo João. Eles estavam lá junto com João Batista, ouvindo a respeito da vinda do reino de Deus, ouvindo a respeito das promessas do Messias, que João Batista já estava pregando há um bom tempo já, batizando ali. E se os irmãos olharem para os versículos 29 e 30 do capítulo 1, os irmãos verão qual era o conteúdo da mensagem de João Batista. Veja só, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre este que eu falei. De alguma maneira aqui, João Batista ele já está apontando diretamente para Cristo e falando: olha, era esse aqui que eu estava falando que viria. Ele finalmente chegou. Ele é o Cordeiro de Deus prometido que vai tirar o pecado do mundo. Continue. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. No versículo 32, João afirma isso novamente. João deu testemunho dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. E nós reparamos aqui então que João Batista é muito claro em indicar àqueles todos que estão ouvindo quem era Jesus. Não era um simples homem, ele era aquele de quem João estava pregando. E os discípulos ouvem isso, e eles estão atentos a isso. João e André estão atentos à pregação de João. Eles sabem que Jesus tinha algo de especial e João Batista já havia dito isso. Então nós chegamos no versículo 37, depois de João Batista de novo apontar para Cristo, e nós vemos o seguinte: os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Você deve estar pensando agora: poxa vida, que baita mancada com João Batista, não é mesmo? Eles eram discípulos de João e agora eles passaram a ser discípulos de Jesus. Eles abandonaram João Batista assim, de uma hora para outra, só porque chegou alguém mais famoso, só porque chegou alguém diferente. Eles simplesmente pularam fora e abandonaram João Batista. Talvez isso passe pela nossa cabeça quando nós lemos isso no primeiro momento. Mas na verdade, queridos, o que fica claro aqui é que tanto João Batista, como João e como André, eles tinham o foco certo. Eles tinham o foco no Senhor. E naquilo que o Senhor havia prometido que fazer, ele já estava fazendo. O foco daqueles homens era o mesmo foco. João Batista havia ensinado direitinho João e André a se preocupar com o que era certo, a se preocupar com as promessas do Senhor. E quando finalmente o Messias apareceu, eles não pensaram 2 vezes. Ora, se o nosso mestre João Batista está falando que ele é o Messias, que ele é o Cordeiro de Deus, então vamos lá, ele deve ser mesmo. E eles foram. E parece que da maneira como João fala aqui, daquele momento em diante, André e João eles passaram a ser discípulos de Jesus. Mais adiante, se os irmãos olharem para João capítulo 3, vai lá rapidinho, João capítulo 3, os irmãos verão como o foco de João Batista é ajustado a isso. Porque nós estamos falando que um traço do servo-coluna é o foco. E João Batista não era alguém dos bastidores. João Batista era alguém que estava na linha de frente. Mas André e João, parece que eles estão ainda nos bastidores aqui, mas eles têm o mesmo foco do seu mestre. E veja o que João Batista fala, no capítulo 3, nos versículos 25 até o 30. Olha só. E surgiu uma disputa entre os discípulos de João, aqui João Batista, e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Aqui João Batista está falando a respeito de Jesus, está se referindo a Jesus aqui. As pessoas estão falando de Jesus para João Batista. Versículo 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente o ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. João tinha muito claro o foco do seu ministério. O foco da minha pregação, o foco de tudo que eu faço aqui, do batismo que eu realizo, é somente Cristo. Eu não sou a noiva, eu sou o amigo do noivo.
Quando chegar aquele que é realmente o foco, o centro da celebração do casamento, eu simplesmente apontarei para ele. E João tinha isso muito claro, e os seus discípulos partilhavam disso. O propósito do seu ministério era claro, e João Batista sabia quem ele era. João Batista não tinha mania nenhuma de grandeza. Por isso, quando nós olhamos para esse abandono dos discípulos, de João e André, nós não podemos olhar para isso como uma possível falta de fibra moral, de maneira nenhuma. Eles estavam justamente mostrando o oposto, que eles eram muito zelosos pela verdade que eles haviam aprendido de João. Isso também mostra para nós, queridos, que eles não estavam dispostos a seguir meras ideologias ou homens. Eles não estavam seguindo João Batista só porque João Batista era pop. Eles não estavam seguindo João Batista só porque João Batista tinha um visual meio descolado, né? Um pouco diferente. Eles não estavam seguindo João Batista porque João Batista tinha uma pregaçãozinha doce. Eles não estavam seguindo João Batista por conta de uma ideologia que João Batista pregava. Não, eles eram tementes a Deus e eles estavam simplesmente seguindo em seu zelo aquilo que eles conheciam ser a verdade e que João Batista havia ensinado a eles. Isso mostra para nós o compromisso que eles tinham com a verdade. Isso mostra para nós o foco deles. Isso fica evidente aqui para nós. E nesse sentido nós podemos falar que João Batista foi bem sucedido no seu ministério. Porque realmente os seus discípulos seguiram isso que ele havia ensinado. E quando esses dois discípulos se encontram com Jesus, vejam o que acontece. Versículo 38. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? É curioso nós vermos essas perguntas nos evangelhos, porque nós sabemos que Jesus já sabe o que está se passando na cabeça daqueles dois. Várias vezes nos evangelhos nós vemos Jesus fazendo perguntas e nós ficamos, mas se ele já sabe, por que ele faz essa pergunta? É muito simples, ele quer ouvir isso daqueles dois. Ele quer ouvir o que aqueles dois homens querem com ele. Né? E a resposta deles é uma resposta polida. Eles eram homens polidos, homens educados. Né? Vejam só, eles disseram, Rabi. Naquele momento eles identificam Jesus não somente com o título de educação, como Rabi, mas eles entendem que aquele homem, de alguma maneira, ele é um professor e mestre reconhecido. Mas eles dizem, Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Essa era uma maneira educada, uma maneira polida de falar, olha, a gente quer conversar um pouquinho mais com o Senhor, pode ser? A gente quer passar algum tempo mais com você. A gente quer ter uma conversa mais extensa. Nós queremos ter uma conversa mais longa aqui. Pode ser? Tudo bem? Era um jeito polido de falar isso. E Jesus, obviamente, ele responde, então venham, vamos lá. Vamos onde eu estou hospedado. E o texto continua para nós, falando que foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. 10ª hora aqui provavelmente era perto das 4 da tarde. Alguns comentaristas falam que nesse horário, possivelmente já era muito arriscado você fazer uma viagem muito longa. Então há também a possibilidade deles terem passado ainda mais tempo com Jesus, talvez até pernoitando onde Jesus estava. Seja como for, eles passaram muito tempo com Jesus. Eles tiveram tempo suficiente para colocar todo o papo em dia, para eles realmente perceberem que aquilo que João Batista tinha falado a respeito do Cordeiro de Deus era verdade. Que realmente o que João Batista tinha falado fazia todo sentido. Jesus, de fato, era o Messias. Jesus, de fato, era o Cristo, pelo menos naquele primeiro momento. E quando nós continuamos na sequência da narrativa, como nós veremos, parece que as coisas realmente se ajeitam na cabeça de João e de André. Eles haviam realmente encontrado o Messias, e o foco deles estava certo. Mas nós estamos olhando aqui para André, queridos, especificamente para André. E nessa dupla, o foco de André, assim como de João também é claro, mas o foco de André no Senhor, e não em homens ou ideologias, fica claro para nós. E nós como pastores, professores, nós como líderes, seja você professor no Dever, seja você professor de EBD, seja você pastor, seja você algum pregador, seja você um missionário, seja você um professor na sua própria casa. Esse relato, nós olhando para João Batista, esse relato nos mostra que o nosso ministério, ele não é um ministério que termina em nós mesmos, ele é um ministério intermediário. Nós não apontamos para nós apontamos para Cristo, nós apontamos para o Messias, que é exatamente o que João Batista faz. Quando nós começamos a pregar, quando nós começamos a ser professores, quando nós começamos a ser ministros, existe uma grande tendência e um grande perigo de nós querermos que tudo seja um fim em nós mesmos. Que nós sejamos as grandes estrelas desse palco, do palco da história.
que nós sejamos aqueles que recebem os visitantes da igreja porque somente querem nos ouvir. Que nós, quando subimos no púlpito, temos as verdades inquestionáveis de Deus e que nós somos o centro da história, que nós somos o centro do mundo naquele momento. Que os nossos exemplos, que as nossas convicções, elas são inquestionáveis e que o nosso modo de vida, a nossa prática é sempre a melhor, é sempre a certa. E essa grande tendência, esse perigo que nós, pregadores, pastores, professores, temos, é um perigo que é desmontado, ou uma ideia que é desmontada pelo exemplo de João Batista. Aí ele tinha prerrogativa. O próprio Senhor Jesus disse que entre os nascidos de mulher não havia ninguém como ele. Mas ele fala, não, eu aponto tão somente para Cristo. Mas o que chama a nossa atenção aqui não é só o comportamento de João, é o comportamento de André também. Queridos, recentemente eu conversava com o Isaac a respeito do comportamento de algumas pessoas na internet. E nós realmente vivemos tempos em que a internet não é algo tão novo, apesar de recente, mas nós vivemos tempos em que os comportamentos na internet se renovam a cada dia. Você vê umas coisas hoje que não existiam há 2 anos atrás. Ok, briga de internet acontecia desde a época do Orkut, né? Nós sabemos disso. Mas parece que hoje as pessoas estão cada vez mais criativas com esse tipo de coisa. E nós vemos algumas tendências, nós vemos alguns comportamentos que nos assustam de alguma maneira e nós nos questionamos, mas por que isso está acontecendo? Se você parar para pensar, nós podemos perceber de maneira muito clara que existe hoje um grande culto à personalidade na internet. Deixa eu me dar um exemplo para você. Se você coloca uma frase óbvia no Facebook, mas você coloca embaixo que aquilo foi dito por Leandro Carnal, o que vai acontecer com aquele post? Todos vão curtir, compartilhar. Eu sempre pensei dessa maneira. Agora encontrei alguém que pensa como eu. Você coloca lá que é assinado pelos intelectuais de esquerda e nossa, como eu nunca pensei nisso antes, não é? Você coloca obviedades, mas você precisa de uma grande assinatura, de uma assinatura poderosa ao final, para confirmar aquilo que está sendo dito, por mais óbvio que aquilo seja. Porque existe um culto à personalidade. Talvez por conta do nosso sangue latino, né? Os movimentos latinos eles valorizam muito as personas, né? A personalidade. Nós temos ícones na cultura latino-americana que valorizam isso. E talvez isso aconteça na internet, isso se reflita na internet também agora. Se você colocar uma verdade profunda, se você colocar uma verdade eterna, se você colocar algo verdadeiro nos lábios de um desconhecido, aquilo não vai ter valor nenhum. Se você coloca uma grande verdade teológica assinada pelo pastor José Raimundo, aquilo não vai ter valor nenhum. Agora, se você coloca essa mesma frase dita por Charles Spurgeon, nossa, por isso ele é o príncipe dos pregadores, não é mesmo? Você até comenta embaixo. Porque nós temos um grande culto à personalidade. E o que André, João e o próprio João Batista mostram para nós é que isso não é certo para um servo de Deus. O servo de Deus, ele não se preocupa com isso, ele se preocupa com a verdade. André, ele não estava preocupado necessariamente com João Batista, ele estava preocupado em seguir a verdade, ele se apegou a essa verdade, e é isso que orientou cada um de seus passos, inclusive o passo de sair debaixo da tutela de João Batista e seguir até a tutela de Jesus, porque ele estava apegado à verdade. Queridos, isso nos ensina que nós não podemos cultuar pessoas. Nós não podemos nos apegar a pessoas de tal maneira que nós percamos o nosso juízo moral, o nosso juízo teológico. Nós não podemos fazer isso. Não sei se os irmãos já ouviram expressões como pastorlatria. Já ouviram isso? É aquela pessoa que se o pastor falou, ele é ungido do Senhor, então é verdade, tem que ser desse jeito mesmo. Não. Nós não podemos cultuar pessoas, André mostra isso para nós, João mostra isso para nós. Nós não podemos cultuar pastores, ícones. Os nossos autores favoritos, eles não são isentos de erros. Nós não podemos cultuar os nossos professores, como acontece muitas vezes na realidade de escola, ensino fundamental, onde algum professor fala alguma coisa e aquilo se torna verdade inquestionável para o aluno. Isso não pode acontecer dessa maneira.
Nós não podemos cultuar personalidades. E o que André ensina para nós é isso, que o seu foco não estava no homem, o seu foco não estava em ideologias, o seu foco estava único e exclusivamente na verdade. Somente assim ele poderia seguir com segurança, sem medo de errar, porque ele tinha os seus olhos na verdade. E esse é um traço do servo coluna, porque, queridos, quando nós trabalhamos os bastidores, muitas vezes nós pensamos que nós fazemos as coisas para que outros possam aparecer. Nós tendemos a tirar o foco do Senhor e colocar o foco nos homens que estão na linha de frente. Sem dúvida alguma, o nosso trabalho possibilita que o outro trabalho aconteça. Mas nós estamos fazendo aquilo não para aquela pessoa, não para aquele grupo, não para aquele homem, porque o nosso foco está no Senhor. E essa é a primeira característica, o primeiro traço do servo coluna, o seu foco. Vamos continuar então, agora nos versículos 40 e 41, nós temos o segundo traço desse servo coluna. E o segundo traço é a sua pessoalidade. O primeiro traço é o seu foco. E o segundo traço é a sua pessoalidade. Ok? Veja o que diz os versos 40 a 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: achamos o Messias, que significa Cristo. Olha só, a notícia era muito boa para ficar só com André. André ele não podia se conter. Não sei se você já teve essa experiência de ter uma notícia tão boa, mas tão boa, que você não aguenta se conter. Se você já é papai, ou se você está no processo de se tornar papai, você sabe que no momento em que você descobre que a sua esposa está grávida, no momento que você descobre, que você, esposa, descobre que você está grávida, você sente uma vontade louca de contar aquilo para todo mundo, não é verdade? Não é verdade, Gabriel? Letícia? Verdade, não é? Não é verdade, Robson? Você sente uma vontade maluca, Nádia, não é? Só que aí o seu marido fala: não, vamos contar aos poucos. Ele fala: não, que é aos poucos, eu vou colocar isso no Facebook para todo mundo ver. Né? E o que acontece com André aqui é exatamente isso. Eles finalmente encontraram o Messias. Era algo bom demais para ficar guardado só para eles. E agora eles querem contar para todo mundo. E André está lá dando aqueles pulinhos de alegria. Eu preciso contar para quem eu vou contar? Para o meu irmão. Por quê? Porque eu amo meu irmão, quero contar para o meu irmão. Então ele vai e chega para Pedro: Pedro, você não acredita no que eu vou te contar? Pedro fala: o quê? O que foi, André? Rapaz, nós encontramos, sabe quem? O Messias. Olha só. André não se contém, e ele faz isso, ele conta isso para a pessoa com quem ele mais ama, e o texto diz aqui, que foi a primeira pessoa que ele encontrou, ou seja, foi rápido. Assim que ele encontrou Pedro, ele não mediu palavra, ele falou: nós encontramos Jesus, certo? É isso. Queridos, essa atitude de André, ela mostra para nós um traço que é característico dele, e que é um traço característico do servo coluna também. Ele leva indivíduos a Jesus, ele não leva multidões a Jesus. André leva indivíduos, ele se preocupa em levar indivíduos até Jesus. Ele não está tão preocupado em levar grandes multidões, grandes estádios até o Senhor Jesus. Vejam, por exemplo, João capítulo 6. Vamos ver esse traço de André, porque essa pessoalidade, essa preocupação em levar indivíduos até Cristo, é um traço que vai totalmente contra aquilo que nós vemos hoje com as igrejas querendo ser mega igrejas, querendo ter um grande número de pessoas, achando que isso é um ministério bem sucedido. Mas a atitude de André aqui, ela mostra para nós que o servo coluna, levando um a um, ele faz muito mais do que às vezes as multidões, essas grandes igrejas podem fazer. Veja João capítulo 6, veja o que acontece nos versículos 8 e 9. A multiplicação dos pães é uma narrativa conhecida, mas veja o que acontece no versículo 8. Disse-lhe André, um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro. Note aqui só um detalhe engraçado. A partir desse momento, André, ele quase não tem mais nome. Agora ele é André, irmão de Simão. Ele é agora aquele que introduziu Pedro até Jesus, aquele que introduziu Pedro ao Messias, agora ele quase perde a sua personalidade. Agora ele é irmão de Pedro, porque Pedro já começa a figurar a despontar como líder ali na posição de liderança. Mas veja o versículo 9, veja o que André faz. Para aquela multidão toda, o texto fala que era uma grande multidão, e Jesus pede que seus discípulos alimentem aquela multidão. A atitude de André chega a ser até um pouco engraçada. Veja o versículo 9, aqui está um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele mesmo reconhece a impossibilidade do que ele acabou de fazer. Mas o que é isso para tanta gente? Mas vejam aqui a proatividade de André. Mas notem que quantas pessoas André levou até Jesus? Uma pessoa. Ele está olhando para indivíduos, no meio da multidão toda, ele procura indivíduos e fala, o menino, tem um menino ali, vem comigo menino, aqui ó, Senhor Jesus, 5 pães, está aqui, mas é pouco, não sei se vai dar, mas eu consegui achar um menino aqui, introduzindo indivíduos a Jesus. Veja isso também acontecendo no capítulo 12 de João, vai lá rapidinho comigo, João capítulo 12, veja o versículo 20, parece que esse traço de André é um traço tão característico que os apóstolos identificam isso nele. Veja lá o versículo 20. Entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos, pessoas que não eram judeus ali da Palestina. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe, Senhor, queremos ver Jesus. Ok, eles pediram para Filipe, mas Filipe não sabe direito introduzir pessoas. Então ele vai pedir ajuda para quem? Para André. Olha o versículo 22. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Filipe não foi sozinho. Filipe ele não pegou as dicas com André e foi, não, os dois foram até Jesus, porque parece que André tem essa característica, tem essa personalidade pessoal, ele gosta de levar indivíduos até o Senhor Jesus. E queridos, parece que essa é uma máxima bíblica, parece que essa abordagem individual e pessoal, tanto nos termos de pregação do Evangelho, como nos termos de disciplina bíblica, como nos termos de discipulado, eles sempre acontecem pessoalmente, um a um. Quando nós olhamos, por exemplo, a ideia do evangelismo pessoal, nós vemos a eficácia disso. Não sei se os irmãos se recordam, agora eu vou exigir muito da memória de vocês, eu sei. Mas não sei se os irmãos se recordam que no final do ano passado, foi enviado um relatório pelo Leandro Boera a respeito dos resultados do nosso quiosque. Foi no final do ano passado, né? Os irmãos se lembram do relatório que foi lido aqui na tela? E uma das ênfases que o Leandro destacou, que foi registrado ali, é que os irmãos eram os principais responsáveis por trazer visitantes à igreja, porque faziam convites pessoais. Vamos lá nos visitar? Vamos lá, eu vou com você, eu estarei lá no domingo, vamos lá. E parece que muito da porcentagem dos visitantes que vêm até a igreja é por conta de convites pessoais. Isso é uma realidade bíblica, que nós vemos aqui em André também. A ideia do discipulado, um a um, que nós aprendemos, o ensino pessoal, um a um também. Nós vemos, por exemplo, a exortação de Mateus 18, no campo da disciplina, quando o teu irmão pecar, vá você até ele e resolva a coisa ali vocês dois. Se não resolver o problema, então você parte para outras instâncias. Mas essa abordagem pessoal, ela é uma abordagem presente ao longo de todo o Novo Testamento. E André encarna isso muito bem. Eu gosto muito de André. Talvez dos 12 ele seja o meu favorito justamente por causa disso. Ele é um cara pessoal. Ele é um cara que trata as pessoas com as suas individualidades. Ele é um cara que trata as pessoas como elas são em suas particularidades. André está disposto a isso. E como eu disse, parece que hoje o ministério eficaz ele é medido pelo número e não pela qualidade dessas relações. Existe até mesmo, você pode confirmar, métricas para você medir um crescimento aritmético e um crescimento orgânico da igreja. A nossa igreja está crescendo aritmeticamente. Existe essa palavra? Existe, está certo. O matemático confirmou, então está certo. A nossa igreja está crescendo aritmeticamente desse jeito, mas o nosso crescimento orgânico não está tão bom. Então a igreja não está crescendo. Se ela cresce somente em números, mas não cresce em relacionamentos profundos e baseados na palavra de Deus, em uma comunhão verdadeira, a igreja não está crescendo. Só lembrar que câncer cresce muito rápido e cresce muito também. Nós estamos falando aqui de pessoalidades, de relacionamentos pessoais. A comunhão é uma realidade pessoal. Você não desfruta dela baseado em pessoalidade. Então essas métricas que têm sido criadas, que vêm do marketing, como o pastor Thomas diz, culpa dos publicitários do mal, é verdade, eu assumo isso. Isso que foi colocado dentro da igreja não reflete uma realidade bíblica. Nós estamos falando de um contato pessoal aqui de André. Essa não é uma boa régua. Deixa-me dar um exemplo para os irmãos. Ano após ano, o seminário no qual eu estudo, ele tem por hábito
a trazer um missionário que está no campo de atuação. Ele traz um missionário, e esse missionário fica 1 ano morando no Palavra da Vida, compartilhando suas experiências, ministrando algumas aulas e preparando-se para projetos posteriores que ele vai assumir. Aí esse ano, aqui 2017, eu tive o privilégio de ter aula com um missionário que ele atuou durante 5 anos no Marrocos. Ele e sua família moraram 5 anos no Marrocos. O nome dele é Guto, todo mundo conhece ele como Guto lá no seminário. E conversando com ele, eu comentei que eu traria isso para os irmãos. Ele já havia compartilhado outras vezes a respeito da experiência dele no Marrocos. E ele disse que ficou 5 anos morando lá. Ele trabalha há muitos anos já com a capacitação de obreiros, de missionários para o campo missionário no mundo islâmico, mas ele morou 5 anos especificamente no Marrocos, um país muito fechado para o evangelho, onde você tem várias barreiras culturais que são levantadas e até mesmo políticas e legais. Mas em 5 anos de ministério, quantas pessoas vocês acham que a pregação, que o ministério do Guto impactou? Quantas pessoas vocês acreditam que o ministério dele impactou em 5 anos de morada no Marrocos? Quem dá mais? 0? Quantos, Gabriel? 0? Mais? 10? Menos? 5. De 5 a 10 pessoas. Essa é a estimativa dele. 5 anos e nós temos um ministério que produziu 5 a 10 impactos efetivos. 5 a 10. 5 anos. Não são 5 meses. São 5 anos. E 10, no máximo 10 pessoas foram impactadas por isso. E deixa-me te perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês acham que ele foi bem sucedido ou não? Totalmente. Nós não medimos o sucesso do nosso ministério por quantidade. Nós não medimos o sucesso do nosso ministério por uma tabela que mostra uma porcentagem absurda de quantas pessoas foram impactadas pela nossa pregação. Nós medimos o sucesso do nosso ministério justamente com a mesma régua que André usa. O Guto e a sua família, nesses 5 anos, eles criaram vínculos fortes lá, com pessoas que se converteram e que hoje são crentes no Senhor Jesus firmes, e que no meio daquele mundo islâmico, dominado pelo medo, dominado pelas trevas, são 5 ou 10 pessoas que brilham a luz de Cristo ali, por meio do ministério pessoal dele, por meio de conversas que ele teve pessoais, conversas pessoais, contato pessoal que eles tiveram. Isso é uma boa régua para medir o sucesso, para medir o bom ministério de alguém. Queridos, isso nos leva a pensar que quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos na escola, nós nos sentimos muitas vezes constrangidos a pregar para multidões. Você está no meio da sua sala e você pensa que você vai ser o melhor missionário da sua escola se você for na frente da sala e pregar o evangelho para aquela multidão de pessoas e todo mundo se converter e haver um grande arrependimento na sua escola. Não é assim, parece que não é assim que a Bíblia lida com isso. Você pode ser um missionário pessoal dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade. Escolha alvos pequenos para isso, 1 ou 2 pessoas. Trabalhe com ela durante anos, você não tem pressa. Os frutos disso não vêm pelo seu esforço, vêm pelo que o Senhor dá, e o Senhor te usa para isso. Há anos e anos, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de ter, ao longo do meu ensino médio, um fruto da pregação do Evangelho. Uma pessoa com quem eu conversava, eu preguei o Evangelho e essa pessoa se converteu. Glórias a Deus, meu ensino médio já foi um grande campo missionário, onde Deus me abençoou grandemente. Porque se tratam de relações pessoais, queridos. E quando nós pensamos isso na realidade da igreja, nós pensamos que servir a igreja é servir a indivíduos também. Quem está na projeção, quem está na transmissão, quem está na segurança, quem ministra o louvor aqui, nós estamos servindo a indivíduos e não a um corpo acéfalo de pessoas. Não, são indivíduos. Eu, quando estou aqui pregando, eu estou servindo ao Robson. Eu estou servindo a Esther, eu estou servindo ao Du, eu estou servindo ao Fábio, eu estou servindo a indivíduos também. E queridos, por fim, nesse ponto, quando nós falamos de pessoalidade, eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Porque a característica de André nessa pessoalidade
mostra para nós que nós devemos ter uma preocupação pessoal com os nossos irmãos também. Veja o que Paulo diz para Timóteo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. É curioso você ver uma instrução dessa aqui, não é? Paulo falou de tanta teologia e de repente ele fala para Timóteo beber um pouco de vinho misturado com água, porque ele tem muitos problemas no estômago, não é? Por que Paulo faz isso? Porque Paulo ele se preocupa com Timóteo. Ele sabe que Timóteo tem um problema de estômago, ele sabe disso. Você sabe quais são as dificuldades que os seus irmãos têm? Você sabe quais as lutas os seus irmãos passam? Você poderia dar um conselho para os seus irmãos, mais ou menos baseado ou modelado pelo que Paulo faz aqui? Não apenas isso, veja rapidamente também 3 João. Olha só a preocupação do apóstolo João também. Não é apenas Paulo que se preocupa com essa pessoalidade. João também se preocupa com isso. Olha o que diz 3 João, versículo 2. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. O apóstolo João não se preocupa apenas com a vida espiritual deste amado, mas ele se preocupa também com a integridade física dele, falando, olha, espero que a sua saúde vai bem, porque eu sei que a sua vida espiritual vai bem também. Como nós podemos colocar isso em prática? O pastor Marcos mencionou aqui no momento de oração. As fotos dos irmãos que foram tiradas aqui, elas vão para onde? Para o Ore por Mim. Você ora pelos irmãos que estão ali? Sempre há um pedido novo ali. Mesmo quando você silencia o grupo, você sabe que chegou um pedido novo ali, porque aparece a notificação, não é? Alguns deram risada porque eu sei que vocês silenciam o grupo. Eu silenciei o grupo também. Para ver algum momento do dia, você para e você vê as mensagens ali e você ora por aquilo. Quando você faz isso, você está exercendo a pessoalidade de um servo coluna. Você está lembrando de indivíduos e orando pelos indivíduos, assim como Paulo faz com Timóteo, assim como o apóstolo João faz com seus amados, e assim como André faz com Pedro, comunicando para ele que eles acharam o Messias. Ok? Então, a segunda característica do servo coluna, o segundo traço do servo coluna é a sua pessoalidade. O primeiro traço é o seu foco. O primeiro traço do servo coluna é o seu foco. O segundo traço é a sua pessoalidade. Agora vamos caminhar então para o último traço do servo coluna. O terceiro traço do servo coluna é a sua, não poderia ser diferente, é a sua discrição. O servo coluna ele é alguém discreto. Ele não é como aquela coluna do Rio 2016, do estádio aquático, que aparece no meio. Ele não é uma coluna que se mostra, ele é uma coluna discreta. Ele está lá, mas ele é discreto. Veja como termina a narrativa que nós estamos estudando. Olha o versículo 42. João 1, olha como termina o versículo 42. E levou Pedro a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse, tu és Simão, o filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Eu gostaria agora de deixar esse último ponto um pouco reticente. Em que sentido reticente? Não que nós não vamos finalizá-lo, não isso. Mas reticente no que se refere à narrativa. Eu não quero parar no versículo 42. Eu quero que nós continuemos por todo o Novo Testamento, do que nós conhecemos de Pedro. Porque agora nós sabemos que o Pedro, ele vai assumir uma posição diferente dos demais. Nós sabemos que Pedro agora ele vai assumir uma postura de liderança que os outros não desfrutarão, nem mesmo André. Nós sabemos que no círculo íntimo das amizades de Jesus estará Pedro, mas não estará André. Nós conhecemos a música Pedro, Tiago e João no barquinho. Você não vê André no barquinho. André introduz Pedro e depois ele desaparece. Ele está lá, claro, mas ele desaparece. O seu serviço agora passa a ser um serviço discreto. Por isso nós estamos falando de discrição aqui. E Pedro realmente ele assume essa postura de liderança, mas parece que André não se incomoda muito com isso na sequência da narrativa, na sequência da história do Novo Testamento que nós conhecemos. Você pode se lembrar dos vários episódios em que todos os apóstolos eles queriam saber quem era o maior. Eles eram homens barbados brigando por quem era o mais importante. Isso beira o ridículo em alguns momentos, mas não é muito diferente do que nós, seres humanos, fazemos como pecadores, não é? O fato é que eles eram assim.
E eles brigavam o tempo todo para saber quem era o maior e quem era o melhor. Mas, curiosamente, você não vê André no meio dessa briga toda. Eu posso, ainda que o texto não fale, se me permitem uma imaginação, eu imagino André olhando aquilo tudo e falando, poxa vida, mas vocês brigam mesmo por causa disso, não é? Vocês gostam mesmo de saber quem é o maior e quem é o melhor. Não é muito do feitio de André fazer isso. Porque realmente agora na narrativa ele quase desaparece. Nós vemos os discípulos brigando toda hora. Nós vemos Tiago e João pedindo para a mamãe, mamãe, interceda por nós para que nós sentemos ao lado do Senhor Jesus no seu reino, porque nós queremos ser grandes, nós queremos ser respeitados. E nós vemos os discípulos brigando entre si por causa disso, mas nós não vemos André. Pelo menos não nos é dito a respeito de nenhuma postura dessa em relação a André. Porque André ele assume uma postura discreta. Parece que André ele não fica enciumado por Pedro ganhar a proeminência diante dele. Imagine que você é o irmão mais velho. Isso acontece muito, é muito comum isso. Né? Imagine que você é o irmão mais velho e você tem um irmão mais novo. E o seu irmão mais novo é melhor que você em tudo. Aí ele joga futebol melhor do que você, ele tira notas melhores que as suas, ele é mais querido que todo mundo. Né? Quando ele falta na igreja, todo mundo sente a falta dele. Quando você falta, ninguém liga. Né? Imagina essa realidade. Com as mulheres isso também acontece. Às vezes a irmã mais nova, ela é a mais bonita, ela que mais chama a atenção. E você lá, você fica mais, poxa vida, eu sou o mais velho, eu sou a mais velha, isso não acontece. Mas parece que com André é diferente. Porque André ele é um servo coluna. Ele não está preocupado em reconhecimento. Ele não está preocupado com essas miudezas que nós, mortais, aí, nós nos preocupamos. Não. Ele está preocupado em servir. E ele não liga de Pedro tomar a frente. Ele não liga para isso. Porque ele tem discrição. André é alguém muito contente e satisfeito com o seu serviço discreto. Essa é a verdade que nós aprendemos de André, não apenas olhando para esse texto, mas olhando para as outras poucas ocasiões em que ele aparece. Vocês têm o hábito de assistir aos créditos dos filmes? Quando você vai no cinema, você assiste aos créditos? Exceto se for um filme da Marvel, né? Porque aí você sabe que no final dos créditos tem mais uma cena, não é? Se for um filme dos Vingadores ou qualquer outro filme da Marvel, você fica esperando no cinema porque você sabe que vai ter alguma coisa depois, não é? Mas, curiosamente, só teria aquela alguma coisa depois se o crédito viesse antes. Só aconteceria aquela cena, bem como o filme todo, se o crédito fosse dado às pessoas que trabalharam para que aquele filme acontecesse. Não haveria nenhuma cena, muito menos uma cena pós-crédito, se todas aquelas letrinhas miúdas não passassem diante de você e você falasse, poxa vida, quanta gente trabalhou, hein? É tanta gente que chega uma hora que eles começam a colocar personagem 1, personagem 2, personagem 3, personagem 4, já não tem mais nome para dar para os personagens. De tanta gente que trabalha nos bastidores dos filmes. E eu creio que há alguns momentos do Novo Testamento em que nós percebemos Paulo fazendo exatamente isso, dando crédito àqueles que trabalham junto com ele. Me permitam rapidamente ler com vocês Romanos 16. Abram rapidamente suas Bíblias em Romanos 16. Quero terminar pensando a respeito dessa discrição, desse serviço discreto que muitos crentes oferecem, mas que são essenciais para a existência e para a vida da igreja. E eu creio que em Romanos 16, Paulo faça exatamente isso. Paulo ele dê crédito a algumas pessoas. Acompanhem comigo. E eu quero que vocês façam um exercício. Eu quero que os irmãos acordem fazendo um exercício. Vocês vão contar quantos nomes aparecem aqui, ok? Quantas pessoas são especificamente apontadas aqui, ok? Não precisa ser necessariamente um nome, mas uma pessoa em específico, ok? Entenderam? Vamos lá então. Romanos 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor de modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Cumprimentai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais arriscaram a própria vida por mim. Não só eu lhes agradeço isso, mas também todas as igrejas dos gentios. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Cumprimentai Epêneto, meu amado, primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria, que trabalhou muito por vós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor. Cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo. E Estaques, meu amado. Cumprimentai Apeles, aprovado em Cristo. Cumprimentai os da família de
Tóbulo. Cumprimentai Herodião, meu parente. Cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Cumprimentai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Se você for pai de gêmeas, já tem nomes que você pode dar aqui. Trifena e Trifosa. Cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Cumprimentai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Quantos nomes ou referências a pessoas específicas apareceram aí? Pelo menos 29. Pelo menos 29. 29 pessoas, que você só lê o nome para rir do nome, porque é um nome realmente diferente para a gente. Né? Mas 29 pessoas que trabalharam ativamente para que o ministério do apóstolo Paulo fosse possível, e que trabalharam ativamente para que o reino de Deus fosse expandido no primeiro século. Pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nós não temos a mínima ideia da extensão do trabalho delas, mas que eram servos coluna. E sem essas pessoas, o ministério do apóstolo Paulo não teria acontecido e o evangelho não teria sido levado até onde foi. Queridos, tudo que é feito nos bastidores acontece para que o culto aconteça. Pegue o seu boletim. Abre o seu boletim aí. Existe uma parte de escalas aí, não é mesmo? Não tem uma parte de escalas? Essa parte de escalas mostra quantas pessoas estão trabalhando nos bastidores para que o culto hoje aconteça. Você tem pessoas na segurança do pátio, você tem o culto infantil em várias salas, você tem o berçário, você tem a cantina. Você fala, nossa, mas a cantina é importante? Claro que é. Depois da cantina, depois do culto, nós fazemos o quê? Comemos em comunhão. A cantina é importante para isso também, está acontecendo agora nos bastidores. A equipe da projeção, a equipe da transmissão, a equipe de introdução, o dirigente do culto, os câmeras, todos são pessoas que estão trabalhando nos bastidores para que este culto aconteça. São servos coluna que muitas vezes não aparecem, mas que fora dos holofotes, eles fazem com que o pregador, ele consiga transmitir a sua mensagem de maneira plena, sem maiores preocupações, sem maiores problemas. Que nós precisamos nutrir uma mentalidade, queridos, de que nós trabalhamos para que os outros possam trabalhar melhor. Eu não trabalho para ter glória, eu sirvo para que os outros possam servir melhor. Essa é uma máxima que nós devemos colocar dentro de nós o nosso serviço. Mas eu gostaria de te encorajar também, eu gostaria de finalizar o estudo desta noite, desses poucos versículos, olhando por exemplo de André, eu gostaria de te encorajar a continuar sendo um servo coluna. Mesmo que o seu ministério seja pequeno, muitas pessoas sofrem porque acham o seu ministério pequeno e até insignificante. Mesmo que o seu ministério seja pequeno, não menospreze o que Deus pode fazer por meio de você, nesse pequeno ministério. Eu gostaria de ler um parágrafo curtinho deste comentário bíblico do livro de João, feito por F.F. Bruce. Ele imagina um pouco aqui, mas eu acho que ele imagina num nível que nós podemos imaginar também, porque nós percebemos isso ao longo da Bíblia. Mas veja o que ele diz, e eu quero finalizar com isso. André, pois, trouxe seu irmão a Jesus. Anos mais tarde, quando Simão Pedro fazia obras tão grandiosas em nome de Jesus, em Jerusalém, no primeiro Pentecoste cristão, em Cesareia, quando os gentios pela primeira vez ouviram e creram no Evangelho, e em lugares bem mais distantes, André deve ter se lembrado com profunda satisfação daquele dia em que promoveu o encontro entre seu irmão e seu mestre. Ninguém pode prever, ao levar um homem ou uma mulher a Jesus, o que ele fará desta pessoa. Vou ler novamente o finalzinho. Ninguém pode prever, ao levar o homem ou uma mulher a Jesus, o que ele fará desta pessoa. Vocês que trabalham no dever, vocês que trabalham no culto infantil, vocês que são professores, vocês que evangelizam uma pessoa por ano, vocês não podem prever, nós não podemos prever o que Cristo, o que Deus fará por meio daquela pessoa. Por isso que nós estamos falando da importância do servo coluna. Certamente André viu isso, com um sorriso no rosto. Graças a Deus, aquele dia, eu falei do Messias para o meu irmão. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por eu ter falado aquilo para Pedro. E certamente eu e você temos pessoas
que nós podemos falar isso também. Talvez nós sejamos uma dessas pessoas, onde outras pessoas investiram em nós pessoalmente, servos coluna, que não aparecem, mas que se hoje nós estamos aqui, é por conta do apoio e do investimento dessas pessoas. Por isso que nós vemos a importância da discrição, do serviço discreto, e como ele opera poderosamente em nossas vidas. 3 traços do servo coluna. Primeiro é o seu foco. Segundo traço do servo coluna é a sua pessoalidade. E o último traço do servo coluna é a sua discrição. Que Deus nos ajude a, mesmo não sendo servos coluna, valorizando o serviço daqueles que são servos coluna. E que nós possamos aprender com tudo isso também. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida de André. Obrigado porque o Senhor o chamou como um dos seus apóstolos. Obrigado pelo exemplo dele, pelo que o Senhor fez na vida dele, por meio da vida dele, Pai. Obrigado porque com discrição, com pessoalidade, com foco, o Senhor o usou poderosamente. Pai, obrigado porque na igreja não existem apenas os trabalhos de linha de frente. Obrigado porque existem também o trabalho dos bastidores, Pai. Obrigado porque existem aqueles que trabalham atrás das cortinas para que a realidade da igreja aconteça. Pai, por favor, encoraje esses irmãos. Dê força a eles, Pai, dê ânimo a eles, porque é o Senhor que faz isso. Que eles possam ver os frutos do seu trabalho, Pai, seja agora ou minimamente na eternidade, onde nós sabemos que eles verão o fruto desse trabalho, mas que eles possam visualizar isso hoje pela sua graça e pelo seu cuidado, Pai. Continue, por favor, a dar o foco certo para eles, o foco no Senhor, e não em ideologias ou em interesses próprios, Pai. Que o foco seja único e exclusivamente no Senhor, que o nosso foco esteja único e exclusivamente no Senhor. Pai, ajuda-nos nisso, por favor. Torna-nos servos coluna. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.